Bom, pessoal, o primeiro passo é a gente considerar as dimensões dos produtos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de produtos, né? Lembrando que no modo online a gente pode vender acessórios, né? Vestuário e calçados. Então aqui no caso a gente tem alguns exemplos de vestuário, né? De moda praia. Por exemplo, esse exemplo aqui de um biquíni, né? Se você vê a embalagem dele, né, que você pode disponibilizar os produtos de algumas formas, sendo ou você disponibiliza, né, no momento do envio só o próprio produto sem embalagem, né, ou então você disponibiliza no momento do envio o produto com embalagem, né, seja esse tipo de embalagem, por exemplo, no caso do acessório, né, essa bolsa aqui é uma bolsa que não dá para dobrar e nem nada, né? Então às vezes você vai enviar numa caixa ou algo nesse sentido, você tem que lembrar de pegar as dimensões do produto, lembrando de como você vai enviar esse produto. Então se você for enviar numa caixa, se você for enviar num saco, independente da forma como você for enviar, a dimensão de altura, largura e comprimento tem que ser dessa forma de envio. Então, por exemplo, pegando esse exemplo da moda praia aqui, esse biquíni, né? Você não vai tirar as medidas dele dessa forma, né? A não ser que você for realmente colocar na embalagem aberto assim, tudo mais, mas está sobrando espaço. Lembrando que essa sobra de espaço aqui, você pode utilizar e colocar outros produtos ali junto. Então, o nosso sistema ele vai considerar essa sobra também. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode diminuir o espaço, né, de envio, fazendo com que ele fique menor. Então, quando o nosso sistema for fazer o cálculo de frete, ele vai considerar essa dimensão aqui. Então, aqui no caso, a dimensão de envio do produto, nesse caso aqui, seria, por exemplo, de 15 por 17 por 7 centímetros. Né? Então essa é a dimensão que você vai cadastrar dentro do modo online, as dimensões do produto, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui de calçados. Existem várias formas de você enviar um calçado. Por exemplo, às vezes você quer enviar num saco ou você vai enviar numa caixa. Nesse exemplo aqui a gente vai enviar numa caixa. Então você não vai colocar as dimensões do calçado, você vai colocar as dimensões da caixa. No caso dessa caixa aqui, nós temos as dimensões de 30 por 25 por 10. Então é essa a dimensão que você vai cadastrar. Quando o nosso sistema for fazer o cálculo de frete, ele vai pegar esse tamanho da caixa mais os outros tamanhos dos outros produtos que o cliente está adquirindo e vai fazer o cálculo de frete. Por isso que é importante a gente pegar essas dimensões aqui. Bom, eu dei um exemplo então de uma moda praia, de um calçado. Vamos pegar agora um exemplo de vestuário. Por exemplo, uma polo, tá? Essa polo aqui, nesse exemplo que a gente está falando, ele está num saquinho, envolvido num saquinho, né? Então a gente vai fazer o mesmo processo, altura, largura e comprimento da embalagem, da forma como vai ser enviado. Isso é muito importante de ressaltar. Então nesse caso aqui nós temos 23 por 9 por 3,5 cm. Então essa é a dimensão que a gente vai enviar. Vamos pegar outro exemplo aqui. Dessa bolsa, né? Essa bolsa aqui, ela até é interessante, deixa eu pegar uma outra aqui. Essa a diferença de bolsas, né? Por exemplo, essa bolsa aqui, sem enchimento, né? Que é a forma como você provavelmente vai fazer o envio, é possível da gente dobrar ela para fazer o envio. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer o envio dessa bolsa desta forma. Tá? Pode ser envolvido num saco também, não tem problema, mas a dimensão que você tem que considerar é esta dimensão aqui, que no caso seria 21 por 42 por... A gente sempre tem que lembrar como vai ficar na embalagem, então dá uma... Tá vendo? Ó, que ela vai ficar um pouco para cima, então se dá uma apertada como ela ficaria na embalagem, como você enviaria esse produto, tá? É claro que exige também uma questão de estratégia de como você vai apresentar o seu produto para o cliente. Às vezes você não quer mostrar para ele dessa forma, assim, que esteticamente às vezes não fica tão agradável, né? Mas, se for uma estratégia sua, lembre-se sempre de colocar a dimensão de como você vai fazer o envio. A altura aqui deu 5 centímetros. Então essa é a dimensão que a gente colocaria dentro do modo online. Já essa bolsa, que não tem como a gente dobrar ela, né? Porque ela pode danificar o produto, então a gente vai considerar a bolsa
no tamanho aberto, 40 por 35, por a altura maior aqui, às vezes, por exemplo, essa bolsa aqui, ó, ela tem uma altura maior aqui nessa dimensão aqui do que aqui, então a gente sempre considera a altura maior do produto, né? Então aqui a altura maior está dando 14 centímetros. Então essas são as dimensões que você vai cadastrar no modo online para a gente poder considerar no cálculo do frete. Bom, além das dimensões dos produtos que a gente considerou a altura, largura e comprimento, é importante também a gente falar sobre o peso do produto, né? Outra coisa que é importante ressaltar, da mesma forma que a gente considerou as dimensões da forma como a gente vai enviar o produto, a gente tem que considerar o peso também da forma como a gente vai enviar. Então, se você for enviar o produto sem embalagem, sem tag ou qualquer outra coisa, tá, que você for adicionar no momento de envio do produto, você tem que considerar como vai ser feito o envio. Então, nesse caso da moda praia aqui, que tem embalagem junto ao produto e vai ser enviado dessa forma, a gente considera o peso do produto assim. Então, por exemplo, esse biquíni aqui, 120 gramas é o peso desse produto aqui, tá? Então, esse é o peso que a gente vai cadastrar lá no modo online. Por que é tão importante a gente considerar o peso certo do produto? Porque quando a gente for fazer o cálculo de frete, a gente vai considerar o peso que você cadastrou lá. Quando a gente fala de uma peça, vamos supor que você tenha cadastrado 80 gramas nesse produto e o peso dele é 120 gramas, né? Então, não é tanta diferença para uma peça. Mas quando a gente multiplica isso por 30 peças, 50 peças, dá uma diferença considerável. E no momento de cálculo de frete, né, como eu disse, a gente vai considerar o peso real que você cadastrou lá, isso pode dar muita diferença na cotação com a transportadora. Então, vamos supor que a gente chegue que todos os produtos que o cliente colocou no carrinho deu 10 quilos, mas no peso real dele, a hora que chega na transportadora, deu 15 quilos. Então essa diferença de 5 quilos pode impactar no valor do frete que foi considerado no momento da cotação. Bom, o segundo passo que a gente tem que considerar no momento de cotação de frete é as embalagens, tá? Então o que nós recomendamos? Que você cadastre no mínimo 3 opções de embalagem. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou trazendo 2 opções, tá? Então vamos supor que a gente tivesse uma terceira opção, que seria uma embalagem intermediária, né? Por que a gente recomenda isso? Porque quando a gente for fazer o cálculo de frete, vamos supor que o cliente está comprando 6 peças, né? Que por se tratar de vendas por atacado, a gente está falando ali de uma quantidade mínima de peças por pedido, né? Então isso pode variar muito, né? O nosso cliente ele pode comprar de 6 a 50, 100 peças. Então, como que a gente vai considerar isso no momento de cálculo de frete? É importante ter, porque, por exemplo, aqui eu tenho 4 peças, né? Essas 4 peças a gente consegue encaixar aqui dentro, né? Perfeitamente. A gente consegue fazer o envio delas aqui através dessa embalagem. Mas se você tiver, por exemplo, cadastrado somente essa embalagem, olha o tanto de espaço que iria sobrar, né? Fora o preço do frete, que vai ser muito superior a gente enviar somente essa embalagem, tá? Então é muito importante que você tenha no mínimo 3 embalagens cadastradas. Essa embalagem aqui, eu recomendo que vocês tenham elas cadastradas, que basicamente é a dimensão padrão do Correios, tá? Então, vamos supor, essa embalagem aqui, ela tem 32 por 11 por 25, tá? Então essa é uma dimensão que você pode cadastrar dentro do seu sistema, porque é uma embalagem que você vai encontrar em qualquer agência do Correios, enfim, qualquer casa de embalagem você vai conseguir encontrar ela, tá? Lembrando que as dimensões da embalagem, elas não são cadastradas no modo online, elas são cadastradas no site da FastFox. Então vocês têm que entrar lá e cadastrar as dimensões, porque a FastFox faz toda a cotação de frete para o modo online.